Vamos ler aqui em segunda carta de Timóteo. Segunda Timóteo. Capítulo 3. Que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família. Até aqui. Poder sentar. Eu queria falar hoje sobre uma doença, que essa doença, ela chegou aos homens, faz tempo que essa doença chegou aos homens. Paulo, quando ele escreve essa carta aqui, em 2 Timóteo, essa carta, porque não sabe esse livro, é um livro pastoral. Timóteo era um pastor novo. Timóteo tinha 22 anos quando ele assumiu a igreja de Éfeso. E Paulo estava instruindo a ele como deveria conduzir a igreja. Tá? E Paulo agora, ele escrevendo, parece que Paulo estava vendo esse século 21, onde nós estamos aqui. Século 21. E hoje está muito difícil. Amém? Porque um prega uma coisa, outro prega outra coisa, mas eu fico com a palavra. Amém? Porque a palavra, não há dúvida. Há a interpretação da palavra. A palavra, ela nos orienta e nos conduz. Tudo certinho. Eu quero falar sobre hoje uma doença que se chama orgulho. E o orgulho mata. E o orgulho, ele alcança a todos. Seja bilionário, milionário, rico, classe média, pobre. Esse mal, ele alcança a todos. Se não estiver em Deus. E quando começou isso? Quando você vai ler a história, antes de existir sol, antes de existir lua, antes de existir as estrelas, antes de existir água, terra seca, antes de existir o homem, e antes de existir o paraíso, existia um céu. Céu esse que Deus, Ele, soberano, regia e rege. E antes de existir o homem, Deus fez os anjos. Fez serafins, querubins. Tem anjo que é mensageiro, tem anjo que é guerreiro. E desses anjos que Deus fez um anjo chamado Lúcifer, que no hebraico significa aquele que brilha. Aquele que brilha. Quando você vai ler a carta de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 13, ali você vai ver que era Lúcifer. A história diz que ele andava e ele brilhava, né? Saía som dele. Som. E quando você vai ler ali, Ezequiel 28, 13, fala das pedras que estavam sobre ele. Era um ser lindo, formoso. E Lúcifer, diz o historiador, que ele regia o coral de Deus, e etc. E ele, diz o historiador, que havia um mundo mineral onde esse ser cuidava. O mundo mineral, aonde Lúcifer cuidava. A Bíblia não diz, nem a história diz, quando foi que ele se rebeliou. Mas, esse ser, que a Bíblia diz que ele era perfeito. Ezequiel fala em Ezequiel 28, 14, que ele era o guardião do santo Deus.
Aí no versículo 15 fala assim: até que achou iniquidade em ti. Ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Amém? Ele ser sabedor, conhecedor. Eu sempre falo, né? Uma vez, estava uma vida tribulosa, eu estava lá no Quinta 1, andando por ali. Pensa na luta, eu falei assim: Deus, para acabar essa guerra, perdoa o diabo. Olha só, Douglas, no meu pensamento ignorante, Deus, perdoa ele, porque o Senhor perdoando ele, acaba a guerra, todo mundo vai ficar em paz. Aí passaram uma semana, aí o negócio ficou feroz mesmo, aí o negócio piorou. Eu falei: Deus, eu mudo minha oração. Pega esse diabo, dá uma surra nele, pisa na cabeça dele, arrebenta com ele. E quando você vai ler a Bíblia, ele queria o trono de Deus. Ele já estava se achando que ele era superior a Deus. E quando você vai ler o livro de Isaías, Isaías capítulo 14, fala sobre isso. Isaías 14, versículo 12, que diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, a você que dizia no seu coração que subirei ao céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto, que é mais a altura das nuvens, e serei como o Altíssimo. Mas na profundeza do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Olha só, ele queria o trono de Deus, ele queria aquilo que não era dele. E o profeta Isaías falou sobre ele aqui. Esse ser que regia, esse ser que estava lá com Deus, viu a glória de Deus, ele queria aquilo que era de Deus. O orgulho veio no coração dele, ele queria tomar de toda a força aquilo que não era dele. E tem mais, pessoal, e a Bíblia diz, a história diz que ele convenceu até a parte dos anjos. Ele convenceu a dor. E quando você vai ler o texto de Apocalipse, capítulo 12, do 7 ao 12, fala que houve uma guerra. E nessa guerra que houve, Miguel e os anjos venceram pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Vinícius, troca esse trem aqui. Pelo sangue do Cordeiro. Venceu pelo sangue do Cordeiro. E quando Miguel vence a guerra, Miguel leva ele perante Deus. E as patentes de Satanás foi tirada. Mas Deus dá um aviso. Que quando você vai ler Apocalipse capítulo 12, versículo 12, antes de Satanás ser lançado na terra, Deus avisou, porque a Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus revela aos seus profetas o que vai acontecer. O homem e a mulher, quando está orando, buscando a Deus, ele não vive com os olhos vendados, ou vive perdido, porque Deus, ele revela, e Deus fala. Hoje se perde quem quer se perder. Hoje desvia quem quer se desviar. Hoje para quem quer parar. Porque a palavra destrui, ela fala aqui. E quando houve a guerra, e quando eles venceram a guerra, que ele foi levado perante a Deus, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Portanto celebrai céu, os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco tempo.
Ele foi lançado. E quando você lê em Lucas 10, 18, quando Jesus estava instruindo ali, dando sermão, ele falou assim: olha, eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu na terra. É por isso que a terra ela ficou sem forma e vazia. Porque quando você lê o texto de Isaías 45, 18, fala que Deus não faz nada sem forma. Ou seja, o mundo que era o mundo original, que havia um mundo original, quando Lúcifer cai do céu para a terra, houve o quê? O Big Bang? Houve uma explosão. Puf! E a terra ficou sem forma e vazia. Foi quando você vai ler a Bíblia lá, criou Deus, o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Aí Deus começa a fazer tudo do zero. Porque esse ser que tinha liberdade ao trono, que via Deus, estava na eternidade, ele desejou ser Deus. E no texto de Isaías 42, 8, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Lulinha desafiou a Jeová já deu no meio. Ô glória! Ninguém desafia Deus. Aqueles que se põem, caem. É por isso que o diabo tem lutado para colocar essa doença no teu coração e no meu coração. Quem derrubou o diabo não foi Deus, foi o orgulho. Foi a soberba. Foi a soberba que destruiu Satanás. Quando você vai ler a história, né, que eu fiz angiologia, você vai ver que a história, você vê o anjo perfeito que era. Caiu devido ao seu orgulho. Minha queda foi feia. Porque não tem mais perdão para ele. E quando ele cai, aí Deus começa a fazer o paraíso. O vegetal, o paraíso, vegetal, mineral, vegetal. E Deus começa a fazer. E Deus começou a colocar o sol, a lua, as estrelas, a água e a terra era junto, né? Era tudo junto, céu e Deus. Haja separação entre as águas. E começou, né? E Deus começou a separar. E Deus, as águas né? Os seus peixes, a terra, as suas ervas. Então foi crescendo. E Deus foi tudo colocando. E Deus falou assim: façamos o homem conforme a nossa semelhança, que domine. Deus fez um homem para dominar. Deus fez um homem para ser cabeça. Deus fez um homem para reinar. Deus fez um homem para ser príncipe. Deus fez um homem para governar. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Todos nós vivemos mendigando bênçãos e vivemos mendigando coisas. Porque esse mal, essa doença, ela corrói. Ela destrói. E quando Deus fala no livro do Gênesis capítulo 2, Deus faz um homem do pó, literal, Deus desce no jardim e faz um homem com suas próprias mãos. Interessante que Deus tudo deve assim, haja. Amém? Mas não foi assim, haja o homem. Não, ele foi lá, ele fez um homem. Haja água, haja separação, haja estrela. Tudo ele falou. Mas o homem, ele desceu e foi lá no jardim e fez um homem. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 12:7 que ele deu o fôlego de vida. E o fogo vai voltar para ele. Ele soprou e deu vida ao homem. E o homem foi feito alma vivente. E quando o homem agora foi feito alma vivente, Deus da Algarina chama o homem. E Deus instrui o homem, está aqui esse jardim. Você aqui é o cabeça. A palavra aqui é sua. É tão óbvio que foi ele que colocou o nome dos animais e dos frutos. Foi tudo Adão. Então ele tem liberdade lá no jardim.
Amém? Da mesma forma que Deus deu a liberdade para Adão, deu para nós. A mesma coisa, a liberdade que Adão tinha de escolha, eu e você hoje, escolhe. Quais são as suas escolhas? Você está escolhendo o quê? Alguém está decidindo por você. Alguém está escolhendo por você. Terrível, né? Agora Deus dá tudo para o homem, Marcos. O homem vinha e o homem ia, a Jaqueline vinha e ia e colocava o nome, né, dos peixes, das árvores, e o negócio foi ficando lindo, foi passando o tempo. E Deus resolveu dar uma mulher ao homem. Deus resolveu. Deus viu o homem só. Aí Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira. Eu vou colocar ele de um lado uma fortaleza, né? Para ajudar ele. É verdade, mulher? Cadê as mulheres daqui dessa igreja? Aleluia. Aí Deus fez a mulher. A Bíblia diz que Deus fez Adão dormir um profundo sono e tirou da costela do homem e fez a mulher. Por isso que a mulher é forte, né? Mulher é forte, a mulher é guerreira. Mulher vai para frente mesmo e vai. Tem hora que quando está desanimada, vamos, homem! É o homem da casa, você é um sacerdote. Luizinho? Ele dá aquela força. Aleluia! Aí Deus fez a mulher. Aí Deus fez o casamento. Aí Deus chamou Adão e falou assim: Adão, vem cá. Sim, Senhor, Adão. Então eu expliquei um negócio para você. Livremente eu te deixei. Verdade, Senhor. Quem foi que colocou o nome dos peixes? Eu. E dos frutos? Eu. Tá bom então. Vem cá. Você pode comer livremente dos frutos. Fica à vontade. Você pode ir, você pode vir com sua esposa. Você pode andar no jardim. Tá? Uma coisa só. Que eu vou explicar você. O quê? Tá vendo aquela árvore no meio do jardim? Estou vendo, Senhor. Aquela árvore lá. Você não pode comer o fruto dela. Não posso? Não. Se você comer, certamente você vai morrer. Em Gênesis 2,17. Então Deus instruiu o homem. Lá não havia lei. A lei lá era a palavra. A palavra era a lei. Deus falou. Está aqui no versículo 17. Põe aí. 2,17. Diz assim: olha, não coma, porque no dia que você comer, tu vai morrer. Então ele sabia. Amém, pessoal? Ele sabia que não poderia comer. E nós sabemos. Só que a Bíblia não fala, mas quando você vai ler, o diabo agora entrou na cobra. A cobra, diz o historiador, que falava, né? Óbvio. Ela andava, não é como hoje. E ela começou a falar com a mulher. Ela começou a falar com a mulher. Aqui é o problema. A mulher não pode ficar só, não. Mulher sozinha dá prejuízo, viu? Mulher sozinha só o sangue. A mulher tem que estar bem acompanhada. Né? Esse negócio de andar sozinho não vira, não. Né? Glória a Deus. No capítulo 3 aqui, diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi assim mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer o fruto das árvores do jardim. Irmão, das árvores. Pessoal, tinha muita árvore lá para comer. Muitas. Árvore, plural, árvore. Só tinha aquela lá que falava assim: não coma. Não coma daquela árvore ali. Porque tu comer vai morrer.
quando você vai rir, vai o diálogo aqui, no versículo 3, diz assim: mas Deus disse, não coma o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, ao contrário vocês morrerão. Mas disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que comer dela, os seus olhos se abrirão e vocês como Deus, vocês como Deus, você como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Esse é o problema do ser humano. É ter. Cada vez mais ter. Gente, ele tinha as árvores. Amém? Poder comer da maçã, da pera, da uva. Tinha tudo lá, Jaqueline. Tinha tudo lá, prontinho. Eu jogava lá e... coisa e tal. Mas comia dos outros, aquilo que não podia estar de olho. O ser humano gosta daquilo que não pode. Hein, Dogão? Sabe que não pode, ele fica doidinho. Fica daquilo que é proibido. E fica insistindo. Sabe que não pode, vai lá e... Aí depois vai lá com aquela hipocrisia toda. Pequei, errei. Aí depois vai e apronta de novo. Aí pequei, errei. Aí volta para a porcaria. Faz a porcaria. Aí pequei, errei. Aí Jesus me perdoe. Nós somos conscientes. Sabemos que podemos e sabemos que não podemos. É por isso que nós temos que matar a carne. Como se mata a carne? Orando. Botando o joelho no chão. Queima, Jeová. Amém? E acordando às 5 horas da manhã, tomando banho bem gelado. Lembrei de um fato. São Paulo a gente acorda muito cedo. Acordando às 5 horas da manhã, eu vi uma fumaça dentro de casa, o Dogão. Aquela fumaça, está pegando fogo. De repente saiu o pastor, um amigo meu. Eu falei, você está tomando banho no frio? Estou tomando banho no frio, nego velho. Eu falei, rapaz, você é corajoso. Não, eu estou matando ela mesmo. Um frio lascado, já que não tomamos água fria, que você estava levando o negócio. Amado, carne, você não tem que convencer, você tem que correr. A carne ela é tua inimiga. Amém? A carne é sua inimiga. Com carne não tem diálogo. Com carne não tem conversa. Com carne você corre. Sai fora. Eu vou lá para conversar. Conversar o quê, meu filho? Quanto menos conversar, melhor. Se resolve no joelho. Orando. Com paciência. Perseverando. Obedecendo. O que Deus queria é que ele obedecesse. Havia muitas árvores, mas queria era aquela lá, Jaqueline. Mas nem dá para pregar esse trem aqui. Queria lá. Esse é o nosso problema. E estava quebrando um princípio. Que é o princípio? Obedecer. Como eu posso ser próspero? Obedecer. Como que eu posso vencer? Obedecendo. Como que eu posso ganhar as guerras? Obedecendo. Não tem segredo. Não é nós dar 7 pulinhos na onda. Não é eu pegar o santinho. Não. Não é eu benzer. Não. Você está entendendo? Não é eu pegar a toalhinha. A campanha sobe e desce. Eu posso ficar a madrugada inteira no monte. Se eu não obedecer, não vai adiantar. Eu posso vender a minha casa e dar para os próprios. Não vai adiantar. Eu posso vender tudo que eu tenho, dar para os pobres. Os espíritas fazem isso, os espíritas. Eu tenho que obedecer. É princípio.
E quando eu não obedeço, eu estou indo contra a lei. Eu estou indo contra o mandamento. Porque quando você vai ler o texto, o problema do sofrimento hoje, que as pessoas sofrem, sabe o que é? É não obedecer. Quando não obedeço, eu sofro e vi as consequências. O Lúcifer, ele não obedeceu o princípio. E ele foi lançado porque não obedeceu. Ele perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. E quando você vai ler o texto, Adão tinha comunhão com Deus. Adão tinha liberdade de ver Deus, de falar com Deus. É isso que o diabo quer tirar de você e quer tirar de mim. Esse relacionamento que nós temos com Deus. Essa comunhão que nós temos com Deus. Por isso que ele quer colocar essa arrogância, essa soberba no coração. Entendeu? O arrogante é autossuficiente. O soberbo, ele não libera perdão. Ele não consegue tá em grupo. Ele é superior, ele é melhor. Ele não precisa de ninguém. Ele só fala, não quer ouvir. Só ele que está certo. Era sabido aqui. Os dois sabiam que não podia. Aí quando você vai ler aqui, ela chama o homem, ela convence o homem. Aqui, mulheres, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Amém? Provérbio 14, a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola com as suas próprias mãos, ela derruba. Mulher sábia. A mulher sábia, ela vigia, a mulher sábia, ela ora. A mulher sábia coloca o seu esposo no altar de Deus. Deus guarda o meu esposo, guarda ele na rua, guarda ele no trabalho, Deus guarda ele. Deus abre os olhos dele, Senhor. Pai, para que ele não se perca, para que ele, Deus, para que ele veja. A mulher sábia. A mulher sábia, ela não vai para o confronto. Não vai para a guerrinha, para as picuinhas. A mulher sábia, ela pega o momento certo, senta com ele e desce o reio. Chega. Sabe por quê? Porque ele vai lembrar. Eu sei que eu estou falando, viu? Ele vai lembrar o que você instruiu, o que você falou. Porque aqui a parte mais frágil é a mulher. Porque ele foi na mulher, não foi no homem. Por que será que ele não foi no homem? Ele não foi no homem, foi nela. Porque era mais fácil, era convencer ele. Amém? Porque tem hora que a mulher convence, viu? Menino, quando a mulher, ela quer uma coisa. Cadê os homens aqui casados? Levanta a mão aí. Estão entendendo, né? Pelo amor de Deus, você convence. Vamos ficar bobinho um homem. Ela fica todo bobinho. O homem é muito bobinho, um homem. Ela chega aí. É só chegar nele, dar um cheiro. Vem cá, meu neguinho. E agrada daqui, beijinho dali. Oh, você tá fofinho. Vem cá. E agrada daqui. E chama daqui. E vem pra cá. O bom fica. Esse pé todinho, ele fica até se laçando. Aí na hora que ele cochila o bote. Pá! Na hora que você vai ver, meu Deus, cadê a carteira? Cadê a carteira? Você já deu, ela já gastou, depois de uns dias você ainda vai, meu Deus. Isso é mulher. É horrível. I love you. Tem que orar por ele, vai. Ore. Ele está rebeldão, Deus quebra ele, Jeová. Rebenta ele, Jesus. Cata ele. Aperta, Jeová. Jeová, deixa que Jeová se encarrega. Aí se ficar no... não adianta nada. Aí o diabo entra e vira só o sangue do cordeiro. Amém? Foi nele. Foi nela e convenceu ele. Na hora que viu comer o fruto. Na hora que começou a comer o fruto, Jaqueline, entrou orgulho. Vou te provar aqui na Bíblia. Amém? Aí entrou orgulho. Era isso que o diabo queria. Ele colocou orgulho.
no coração dos dois. Pois que aqui o tema é: orgulho mata, destrói. Tem hora que alguém nos ofende, já perdoei, mas se eu ver ele, eu não falo com ele. Se ele passar numa esquina, eu pulo para outra esquina. Já perdoei, perdoou, estou vendo. Então essa coisa separa família, destrói família. Olha aqui para mim, destrói família, separa a família, separa a amizade de muito tempo, e o diabo entra, vai colocando, e cada vez mais que você dá lugar, tá, vai crescendo o orgulho no teu coração. Aí, em vez de você ficar cheio de Jeová, você fica cheio de orgulho. Olha aqui para mim. Olha aqui para o altar, aqui. Para mim, aqui. Interessante que quando Deus chega, como de costume, porque Deus estava lá, Rita, todos os dias. Deus estava lá. Todos os dias Deus estava no jardim do Éden. Porque Deus não é igual aos outros, né? Porque tem pessoas que só te procuram quando convém a ela. Quando precisa de você. Mas quando não precisa de você, ela some. Deus não, Deus está com você. Por isso que no Salmo 127 ele fala que ele não dorme, ele não cochila. O Deus de Israel não. Tá? Você sai de casa e está juntinho de você. Você vai na padaria, ele está com você. Você vai trabalhar, ele está com você. Você vai para casa da tua mãe, está com você. Você volta, ele está com você. Pastor, me prova Salmo 34. O anjo do Senhor, 34:7, acampa ao redor daquele que os tema e os livra. Deus está com você todos os dias. Eu falei aqui no princípio 365 vezes. A Bíblia diz assim: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Você não está só, Ele está com você. Pastor, se Deus está comigo, porque esse vendaval, esse bombardeio, esquenta não. Vai vir um vendaval, mas você não vai ser atingido. Vai vir um bombardeio, aí vai cumprir o Salmo 91. Aquele que está debaixo da sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque tem um Deus que vela por você, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que fez a promessa para você, e a promessa vai cumprir na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Vai! A promessa do Senhor vai te alcançar. Vai, Emerson. Vai, Rita. Por isso que nós temos que guardar, ser guardião das coisas que Deus colocou nas nossas mãos. E não deixar que essas coisas nos afetem. Porque todos os dias o diabo quer plantar. Ele vem devagarzinho, vai plantando aqui, vai plantando. E quando a gente vai perceber, já estamos envolvidos com essas coisas. E separa nós do amor de Deus, das bênçãos de Deus e da provisão de Deus. Está aqui. Olha o que aconteceu aqui. Gênesis 3, 14. Aliás, 13. Olha onde entrou o orgulho. E o Senhor Deus perguntou: então, mulher. Aliás, eu quero refutar um pouco. O 11. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi a comer? E disse o homem: foi a mulher que o Senhor me deste. Aqui, ó. O orgulho. O problema do ser humano é que ele não reconhece o seu erro. E virtude é que você reconhecer que você está errado. Errou. Mas tem pessoas que erram e ele não reconhece o erro. É onde o orgulho entra. Ah, não, pastor, foi ele, não foi ela. Não. Errou, vai lá. Porque se você fica justificando, é porque você não quer se consertar. Você não quer arrumar a bagunça. E para arrumar, você tem que falar lá, tem que confessar. Eu falei assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, eu estava bem. Olha aquele, eu estava bem solteiro. É igual casa, né? Quando casa, bem que minha mãe falou de você.
A minha mãe alertou sobre você. A minha mãe alertou sobre você. E eu cega não vi quem era você. Na minha mãe eu comia bife. E aqui eu estou comendo ovo. Na minha mãe tinha Coca-Cola todo dia. E aqui eu estou tomando água torneral. E casamento. Casamento. Casamento é uma delícia, casamento. Fala aí. Casamento é uma benção. Oh, glória! E quando você vai ler aqui, aí fala, foi a mulher aqui, ó. Você comeu do fruto, da árvore que eu proibi e tal. E disse o homem, foi a mulher que deste por companheira, que deu o fruto da árvore e eu comi. Ó, ele culpou a Deus. Olha aqui, gente, ele culpou a Deus, o crente. Ele culpou a Deus. Esse é o nosso problema, a gente erra, pé culpado, sempre alguém, não é assim? Está igual o PT. Eu não roubei, não. Foi ele. Foi o outro. É princípio, quando eu confesso, eu falei outro dia aqui, quando eu confesso, quando eu falo, vem um perdão. O perdão vem no princípio. Quando eu confesso o meu pecado, falo, não, eu errei, eu pequei mesmo, eu errei. Aí vem um perdão. Porque eu liberei ele. Eu confessei ele. Amém, igreja? Confessei. Quando você lê lá na mulher samaritana, na hora que ela confessa, o que aconteceu? Ela alcançou a miséria, sim ou não? Ela confessou, ela disseste bem. Quem fala para o Senhor? Tu é profeta? Aí ela recebe o perdão. Na mulher adulta, da mesma forma, ela confessa. Na hora que ela confessa, Jesus falou assim, nem eu te condeno, vais e não peques mais. Confessa, fala. Aí vai na mulher aqui, e o Senhor, Deus perguntou então à mulher, quem foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha só. Adão culpou Deus. A serpente, a mulher culpou a serpente. Eu lembro, né, nós somos em 6 lá na minha casa. Quando sumiu o dinheiro, a minha mãe, quem foi que pegou? Foi você? Eu não, foi o Sandro. Foi o Alain. Eu não, mãe, foi o Márcio. Ah, não, foi o Alexandre. Alexandre, foi eu não, foi o Alex. Esse é o problema do ser humano, de aceitar, sabe, de confessar o seu erro. Porque quando eu confesso, eu falo, Senhor, eu sou assim mesmo, sou difícil, sou ignorante, eu gosto de dar minhas voltas, eu gosto de dar minhas voltas, eu gosto de dar umas namoradas e dar minhas voltas, né? Eu gosto de fazer que não pode, Jeová, eu gosto. Porque na hora que você conversar os seus pecados e falar quem é você, tá? A misericórdia vai te alcançar. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que confessa, alcança misericórdia. Então quando você vai a Deus e fala quem é você, tá? Aquilo que você pratica e que você não consegue largar, Deus é onde o pregador de Provérbios, ele fala, ele enfatiza assim, olha, assim você vai alcançar misericórdia. Você só vai alcançar misericórdia quando você confessar. Quando você falar, Deus, eu gosto de fazer isso, mas eu sei que me ajuda a largar. Ajuda, meu Senhor. Adão se escondeu debaixo da árvore, atrás da árvore. De Deus ninguém esconde. Então fale para Deus, Deus me ajuda. É isso, porque quando eu não confesso, o orgulho cresce.
E cada vez cresce mais. E cada vez vai criando raiz. E cada vez vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até eu ficar longe de Deus. É isso que o diabo quer. Levar você para longe de Deus. Ficar você longe. Já pensou ovelha longe do pastor? O que acontece? Vem um leão e traga. Então, o diabo estava aqui. Separando o homem de Deus. E ele conseguiu fazer isso. Ele arrancou o homem da presença de Deus. Ele tirou o homem do paraíso. Arrancou o homem, arrancou a mulher. Arrancou o homem e a mulher da presença do Senhor. Então, amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus te ama. Está com dúvida? Vá a Ele. Está com dor? Vai a Ele. Está com medo? Vai a Ele. Não tem certeza? Vai a Ele. Está com dúvida? Vai a Ele. Está precisando do quê? Vai a Ele. Não consegue firmar nele? Vai a Ele. Confesse, Deus, eu não consigo firmar no Senhor. Eu não consigo ser cristão. Eu não consigo manter o caminho. Olha, eu estou tentando, eu não consigo. Eu vou. Chego no meio do caminho. E eu saio fora. Eu não consigo manter o caminho. Porque a luta ela é constante. E o diabo não dá refresco não. E quando você, porque não dá tempo. E quando você vai ver que foi isso que ele fez. Ele destruiu a comunhão de Adão e Eva. Adão e Eva saem. E Deus falou assim para o homem. E Deus deu um castigo para o homem. Olha, na hora que você plantar, vai sair espinho. Do suor do teu rosto comerá o teu pão. E a Bíblia diz que Adão conheceu Eva e teve o primeiro filho, Caim. Depois Abel, 2 filhos. E quando você vai ler no livro do Gênesis capítulo 4, que foram oferecer, e não que foi oferecer e Deus não recebeu, ele encheu o coração do ódio do irmão, que não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver, esse é o problema. Quando você é firme no Senhor, quando você persevera no Senhor, quando você tem um relacionamento com Deus, a sua vida, a tendência é só melhorar. As coisas só melhoram. Amém? As coisas só vão melhorar, Renata. Porque Deus passa a abrir os seus olhos. E você começa a ter discernimento. E toda decisão que você for tomar, concernente a todas as coisas, você vai fazer centrado na palavra. Então, ou seja, as coisas vão fluir, vão acontecer. E tudo aquilo, os seus projetos, né? A Bíblia lá em Provérbios 16, que o homem faz os seus planos, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Mas quando você tem um relacionamento com o Senhor, os teus projetos estão no coração de Deus. Por quê? Você está nele, ele está em você. Entendeu? Aí, ou antes, aí a empresa vem, as coisas vêm, os filhos vão uma benção, o casamento é uma maravilha, tem as tribulações, mas você está superando. Então, porque você está nele. É isso que o diabo quer fazer. O diabo quer acabar a tua comunhão com Deus. O diabo quer arrancar você do Espírito Santo, quer arrancar você da fé, quer arrancar você aonde você estava, lá na macumba, lá no espiritismo, lá na cachaça, na maconha, na cocaína, naquela vidinha louca que você vivia. O diabo quer fazer você de um prisioneiro, e quer fazer você de um mendigo. Ele quer deixar você dependente, aleluia, de álcool, dependente de cigarro, dependente da Playboy, dependente do site pornográfico. Ele quer fazer você dependente dessa porcaria desse mundo. Mas quando você está em Deus, Deus está em você, amado. O diabo não pode ir na porta da tua casa, ele não pode nem na rua aonde você mora, porque ele sabe que ali tem luz, ele sabe que tem uma mulher de Deus, ele sabe que tem uma profetisa, tem um profeta, tem um homem que abre a boca e Deus fala através da boca dele. É por isso que ele quer destruir a tua comunhão com ele. Então, em nome de Jesus, se posiciona nessa noite, porque Deus já escolheu você, e quem habita em você é o Espírito Santo, e quem habita em você é Deus, e quem habita em você é Jesus de Nazaré. Ele está com você. Aleluia. O orgulho entrou no coração de Caim. E Deus falou com Caim:
O mal já está à porta. Deus avisou Caim ou não avisou? Deus avisou a Caim. Você lembra Daniel capítulo 4, do 28 ao 32? Nabucodonosor teve um sonho. Falou para Daniel. Daniel interpretou o sonho. Mas mesmo assim ele caiu na loucura. Lembra de Saul? Deus usou o profeta Samuel. Samuel falou: Saul. Deus falou assim: vai lá, destrói tudo, acaba com tudo. Essa é a ordem de Deus. Mas Saul já achava autossuficiente. Achava que ele era o cara. Se lascou. Quando você vai ler em 1 Reis, capítulo 20, fala sobre o rei da Síria, Ben-Hadad da Síria. Um homem poderoso, explorava Israel. Por mais que Acabe era desviado, ele falou assim: agora eu vou agir. Eu vou acabar com a soberba desse cara. Deus usou um exército menor e destruiu o maior. Deus levou o profeta: se Acabe, por esses dias Deus vai entregar os seus inimigos nas tuas mãos. Aí o Acabe poupou a vida do cara, devolveu o comércio pro cara, se lascou. Você sabe o que Deus falou para ele, Jaqueline? A sua vida, a vida dele para a sua vida, a família dele para a sua família. Morreu os 70 filhos de Acabe, e Acabe todo mundo, ó, espada. Orgulho, achou que ele era, foi ele que ganhou a guerra, porque nós somos assim, achamos que somos nós, eu faço, eu sei, eu aconteço, vai nessa. É Deus! Deus, quando eu coloco Deus como princípio, a minha vida vai, e tudo vai acontecer. Não se engane, Deus princípio, Deus na minha vida, e eu com Ele, as coisas vão fluir, vai acontecer. Amém? Nunca esqueça que você não está só. Mas se você lá andar junto dele, longe dele, essa doença, ela pode te alcançar. E arrebentar com todo o teu projeto e toda a tua vida.